Agora foi. Pessoal, boa noite para todos, para todas. Vamos começar o nosso encontro de hoje. Muito bom ver a sala cheia novamente. Pessoas interessadas por psicanálise e muitos outros assuntos referentes. Tá dando para ouvir bem? Joia? Eu testei antes aqui com o Fabrício, mas às vezes eu fico fuçando aqui enquanto espero. Posso desregular alguma coisa. Qualquer coisa vocês vão me avisando, tá bom? Daí eu vou mexendo aqui. Pessoal, esses encontros que nós estamos tendo ultimamente, essas aulas abertas, gratuitas com vocês, é para divulgar a nossa pós-graduação que a EPC está oferecendo, intitulada Psicanálise e Multiplicidade Clínica Contemporânea. Então, todos esses nossos encontros, eles fazem parte desse projeto de divulgar para vocês a nossa pós, nosso corpo docente, tudo que vocês vão encontrar nesses encontros que vocês terão conosco quando nós começarmos as aulas da pós-graduação. Então, vocês já tiveram encontro, por exemplo, com a Ariane, que trouxe temas interessantíssimos, inclusive está aqui com a gente, ela é a coordenadora da pós, Ariane Leite. Nós tivemos a aula com a Karina, foi há 15 dias atrás, algo assim, né, cara? Onde foi falado de antropologia. Isso, acho que uns 15 dias. Foi... primeira semana de outubro, né? Se eu não estou... Sim, acho que foi uns 15 dias, mais ou menos. Então, nós estamos aos pouquinhos mostrando para vocês um pouquinho do que vocês vão encontrar na pós-graduação, tá? Então, vocês vão perceber que todo esse corpo docente que foi escolhido, que foi montado, ele faz jus ao título da nossa pós-graduação, Psicanálise, Multiplicidade e Clínica Contemporânea. Ou seja, somos todos psicanalistas, mas somos psicanalistas que trabalham com diferentes áreas, ou em diálogo com várias áreas. Então, vocês vão, na nossa pós-graduação, encontrar, deixa eu só colocar aqui na tela, porque eu não lembro todo mundo de cabeça, nós temos médico, que é psicanalista, então vocês vão ter a oportunidade de ver esse diálogo entre psicanálise e medicina. Nós temos comunicóloga, nós que somos da filosofia, então temos eu, tenho o Carlos Moura, tem o Pedro Henrique. Se tiver mais alguém aqui da filosofia, eu peço desculpa por esquecer, tá? Mas estou aqui pincelando para vocês, pelo menos aqueles que só de bater o olho eu já sei, tá bom? Temos a Karina, que vocês já conhecem também, que inclusive trouxe para vocês o diálogo com antropologia, no nosso último encontro, na aula aberta. Nós temos o Fabrício, que vocês já conhecem também aqui, da EPC. Tem a Gabi, Gabriela Máximo, que ela é psicóloga, psicanalista, e trabalha com pesquisas específicas na parte de moda, de estética, e inclusive tem um livro dela que foi indicado recentemente pelo Dunker, no canal dele. Recomendo para vocês, As Marcas do Vestir, tá? Então, nós montamos um corpo docente múltiplo, variado, que tem essa capacidade de dialogar com várias áreas diferentes mesmo. Por quê? Nós entendemos que a clínica contemporânea, ela precisa muito exercitar esse diálogo. Por quê? Porque esse diálogo está presente desde a origem da psicanálise. O Freud fez esse diálogo e todo mundo que veio depois de Freud também. E isso é o que permitiu a psicanálise se manter atualizada, condizente com sua época, pensando o sujeito da sua época, como nós precisamos hoje pensar o sujeito do contemporâneo. Inclusive, quando a Ari, né, trouxe a aula falando do contemporâneo, foi interessantíssimo, porque ela mostrou para nós que o contemporâneo não tem exatamente a ver com a idade, tem a ver com outras coisas. Ou seja, a gente pretende e quer mostrar para vocês, com essas aulas prévias, gratuitas, um pouquinho do que nós vamos aprofundar na pós. Ou seja, sair do senso comum e realmente para um conteúdo especializado.
Um conteúdo que vai trazer um enriquecimento teórico e prático para a clínica de vocês, tá? Então, por isso, estou abrindo a nossa aula, falando da pós-graduação. Quem se inscrever até dia 31/10, ou seja, está acabando, hoje é dia 22, vai ganhar um curso de hermenêutica. Não sei se todos sabem o que é hermenêutica. Hermenêutica é a técnica, vamos colocar assim, ou a ciência que nós utilizamos para decantar um texto teórico. É uma técnica que nós utilizamos para estudar os textos de maneira científica, em que a gente consegue, de fato, extrair todo o conteúdo do texto, deixando de lado as nossas opiniões, ou seja, para extrair aquilo que, de fato, o autor pretende dizer, tá? Isso é hermenêutica. Então, quem fizer a inscrição na pós até dia 31/10, vai ganhar esse curso de hermenêutica, que é dado por mim e pela Ariane, que é a coordenadora do curso. É um curso muito legal, tá? Tem gente aqui que fez, estou vendo algumas carinhas aqui de algumas pessoas que passaram pelo curso de hermenêutica. Quem fez, quer falar alguma coisa sobre o curso de hermenêutica, a diferença que fez na clínica? Alguém quer se arriscar? Ou nos estudos? Não se sintam obrigados, é um convite. Oi, Mas, Darcy. oi? Não, só para pincelar um pouco, assim, que a gente acaba olhando os mesmos textos que a gente já estudou em algum momento, com a técnica aplicada, a gente acaba olhando com uma outra perspectiva e que também faz a gente entender por quais caminhos trafegar na busca de outros textos, assim, eu acho que deu, pelo menos para mim, né, falando da minha experiência, deu para mim mais base, assim, para ir construindo um novo arsenal de conhecimento, assim, acho que vale bastante a pena. Sim, obrigado, Tatá, pela contribuição. De fato, é exatamente isso. Não vou abrir para os outros darem, né, notícias de suas experiências, porque senão a gente vai ficar conversando muito sobre hermenêutica e não é o propósito, tá? Então, uma participação só já foi suficiente, que é só para mostrar para vocês o quanto o curso de hermenêutica é importante. Lacan era um grande hermeneuta, né? Por isso que ele propõe um retorno a Freud, e ele vai dizer que a gente tem que ler o Freud ao pé da letra. Pé da letra, então olha o trocadilho aí, tá? Então, o curso de hermenêutica, que será dado para quem fizer a inscrição na pós até dia 31/10, tem esse objetivo, tá bom? Ou seja, vocês vão aproveitar a pós muito mais, porque daí vocês vão ter uma técnica para estudar os livros e os materiais que são dados na pós-graduação. Uma pinceladinha muito rápida nos conteúdos, tá? Porque vocês vão perceber que a aula de hoje é para justificar tudo isso daqui. A gente tem fundamentos da psicanálise, transferência antes e depois de Freud, histeria e personalidade borderline, Ferenczi 1, Ferenczi 2, perversão, parafilias, transtorno parafílicos, psicanálise e sexualidade, psicanálise e antropologia, psicanálise, raça e etnia, psicanálise e relações de gênero, psicanálise e trauma social, luta e melancolia, metodologia científica, é opcional, quem quiser fazer um TCCzinho no final, vai ter essas aulas aqui, todo mundo vai ter as aulas, tá? Mas o TCC vai ser opcional. TCC, depois que você sabe hermenêutica, é muito mais fácil também, tá, gente? Porque daí você consegue extrair do material que você precisa para escrever seu TCC. Comunicação de massa, redes sociais e psicanálise, entre o eu e o nós, inteligência artificial em tempo de psicopatologização da vida cotidiana, psicanálise e corpo no contemporâneo, e o trabalho de conclusão de curso, que é o artigo, tá? Então, essas daqui são as matérias, as disciplinas, ou os módulos, tá? Como vocês preferirem chamar. Ou seja, tudo criado e voltado para pensar a clínica hoje, o sujeito hoje e a nossa praxis psicanalítica. Lembrando por que a psicanálise é chamada de praxis. Praxis é a junção da prática com a teoria, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Outras áreas tendem a teorizar antes e depois vai testar essa teoria. Né? Teoria, depois vai para a prática. A psicanálise não.
Lembram? A clínica é soberana. A gente faz a clínica e teoriza, mas teoriza à medida que faz a clínica. Isso é uma praxis. São as duas coisas acontecendo juntas. Ok? Por isso que é importante todo esse arsenal, esses dispositivos teóricos, para que vocês possam pensar a clínica de vocês e colocar as mãozinhas na massa, tá? Acho que não esqueci nada a respeito da pós. Estou dando uma olhadinha aqui na tela. Acredito que não. Alguém tem alguma pergunta sobre a pós? Alguma dúvida? Aproveita que a coordenadora também está aqui. Aí ela tira as dúvidas que eu não souber tirar. Quanto tempo esse curso e o valor? Deixa eu ver. Curso 100% online, reconhecido pelo MEC, 18 disciplinas, 18 vezes de 279, mais 150 da inscrição, ou 4.450 à vista. Agora, deixa eu ver se eu acho o tempo, a duração do curso. Coordenadora. São 18 meses. 18 meses? Isso. 18 meses. Ah, acabei de achar aqui. A partir de quando? Eu não peguei o início, que eu entrei um pouquinho depois. Começa... Pode falar. Não, pode falar, por favor. Começa dia 6 de dezembro deste ano. Obrigada. Imagina. O pessoal da EPC colocou o site aqui no chat também, para quem quiser dar uma olhada com mais detalhes, tá? Lá tem todas as informações e também temos uma equipe pronta para tirar todas as dúvidas de vocês. Se tiver alguma pergunta aqui na aula, a gente pode responder também. E a carga horária é 360 horas. Já é? Todas essas informações estão no site, que foi colocado para vocês no link, tá bom? Aí lá vocês vão ver o corpo docente, as parcerias, tudo que a gente falou para vocês está nesse link. Combinado? Mas qualquer outra dúvida, por favor, podem perguntar hoje, aproveitem, tá? A gente vai respondendo para vocês. Deixa eu só colocar o material aqui, que hoje vocês vão ver um Darcy diferente. Para quem tem aulas comigo, normalmente eu detesto slides. Vocês já devem ter me ouvido falar isso, né? Eu particularmente tenho ranço a slides. Mas hoje não é uma aula conceitual, é uma aula expositiva. Então, por ser uma aula expositiva, eu preparei um materialzinho que eu vou exibir para vocês, tá? Vou colocar na tela, justamente para quê? Como ela é expositiva, então fica mais interessante vocês visualizarem, e eu vou trabalhar com esse material visual, e eu vou disponibilizar para vocês, tá? Esse material. Eu peço para o Fabrício mandar para vocês, daí vocês também têm esse material na mão, que eu acho que pode ajudar vocês em vários outros momentos diferentes. Então, é um material que eu desenvolvi, tá? Que eu criei, vocês podem usar à vontade, podem imprimir, pode espalhar, pode fazer o que vocês quiserem, não tem problema algum. Não tem direitos autorais, tá? Nesse material. É feito justamente para que vocês, além de terem toda a justificativa do porquê que eu estou passando tudo isso, vocês terem na mão, de fato, algo que, inclusive, vai orientar vocês o tempo todo nos estudos de vocês, tá bom? Então, não é conceitual, vocês não vão encontrar conceito propriamente, mas vão encontrar caminhos, digamos assim, chaves do castelo que dão um norte para possibilidades dentro dos estudos de vocês, tá joia? Como eu não sou o senhor da tecnologia, um minutinho para eu poder organizar e abrir aqui. A pessoa da tecnologia é a Ariane, coordenadora do curso. Que legal! Quando apresento slides não dá para ver vocês. Eu não estou vendo ninguém. Vocês estão vendo o slide? Mas eu preciso que vocês mandem um joinha e tal, porque eu não vejo mais ninguém agora.
Beleza, gente. Estou vendo os joinhas aqui. Muito obrigado. Nossa, é muito esquisito. Esquisito. Dar aula sem ver a cara de vocês. Mas vamos lá. Tema da nossa aula de hoje: psicanálise e a interdisciplinaridade entre saberes. Vocês estão vendo aí com o material desenvolvido pela DM Desenvolvimento Humano, porque nós, da EPC, somos parceiros. Não sei se vocês já sabem, tem aqueles que já fizeram cursos, inclusive, nessa modalidade de parceria, tá bom? Então, só justificando para vocês, porque às vezes vocês olham ali, nossa, DM Desenvolvimento Humano, o que é isso? Né? É a minha instituição, minha e da Ariane, e a nossa instituição trabalha em parceria com a EPC. O curso de hermenêutica, inclusive, que será dado a quem fizer a matrícula até dia 31/10, é em parceria da EPC com a nossa instituição, tá bom? Eu acho muito estranho falar com vocês sem vê-los, gente. Acho que eu vou repetir isso algumas vezes, porque eu percebi que eu já fiquei chateado de não conseguir olhar para vocês. O Não objetivo da repartiu aula. a tela? Eu acho que você tem como colocar, assim, ajustar. Vamos ver, peraí. Te ajuda? Acho que consegui. E agora eu estou vendo a Área, a Ana Letícia, e os demais acho que estão tudo com a câmera desligada, né? Isso. Tá. Então deu certo, funcionou. Consegui sozinho. Agora eu os vejo. Objetivo da aula: mostrar que a psicanálise sempre esteve em diálogo com várias disciplinas. Eu já justifiquei isso para vocês antes de começar a apresentação dos slides, mas eu quero que vocês saiam daqui introjetado essa ideia do quanto que é importante. Mas o fato de ser importante a psicanálise estar em diálogo com várias disciplinas não justifica fazer mistureba, tá? Fazer salada epistemológica ou epistêmica. Psicanálise é uma coisa, as outras disciplinas são outras coisas. E a gente constrói em diálogo sem nos confundirmos com os outros saberes. Quando eu digo sem nos, estou falando em nome da psicanálise, tá? Então, não podemos nos confundir com outros saberes. Por quê? Eu, por exemplo, como tenho formação em filosofia, e já também vi várias pessoas falando isso, que eu vou dizer agora, existe essa minha preocupação de reforçar essa ideia, que é o quê? Muitas vezes, Freud é apresentado como filósofo. E o próprio Freud dizia, né, que o que ele faz não é filosofia. O que ele desenvolveu não é filosofia, é psicanálise. E a gente não pode confundir psicanálise, por exemplo, com filosofia, tá? Eu, por exemplo, na própria formação em filosofia, torci um pouquinho, tá? Escaretas, porque via professores ali, formados em filosofia, cometendo esse deslize, em confundir psicanálise com um tipo de filosofia, tá? Então é importante fazer essa separação. Ou seja, à medida que nós avançarmos, eu vou tentar fazer uma aproximação, mas também uma separação, ok? Para que isso vá ficando mais claro. Freud, ele inicia a psicanálise em diálogo interdisciplinar com as ciências naturais. Para vocês visualizarem, eu coloquei aí biológicas, químicas, físicas e médicas da época. Só que tudo isso se engloba nas ciências naturais, tá bom? Então não é que ciências naturais é uma coisa, biologia, química e física é outra. Biologia, química, física e a medicina da época, tudo isso são ciências naturais. Eu só coloquei aí separadinho para ficar mais fácil, para vocês visualizarem, tá? Então, Freud era médico, era neurologista, e ele parte o seu raciocínio inicial, suas premissas iniciais, a partir justamente da visão médica da época. Tanto que quando a gente começa a ler Freud, ele não fala o analisando e o psicanalista, ele usa o analisando e o médico.
Ele se refere ao psicanalista, durante boa parte da sua construção teórica, como o médico. Por quê? Tudo ali começou a partir desse diálogo com a medicina. Isso engloba, então, de novo, biologia, química, física. Quando eu falo medicina da época, eu estou querendo situar um período, tá? Mas hoje a medicina ainda é uma ciência natural. Ela não deixou de sê-lo. Apesar das críticas que nós podemos fazê-las à medicina atual, tá? Tem gente que vai dizer que a medicina até já deixou de ser de fato medicina, mas aí são críticas, né? Como qualquer área do saber vai sofrer, porque precisa mesmo que a gente questione todas as disciplinas, assim como a gente questiona também a própria psicanálise, tá bom? Mas, até hoje, a medicina está dentro das ciências naturais. E como é que a gente consegue perceber no Freud que a psicanálise ela vai nascer desse diálogo interdisciplinar com a medicina? Aí eu dou aí para vocês na tela algumas dicas. Vocês fazem ideia do porquê que o Freud chamou de aparelho psíquico? Vocês já se questionaram o porquê que ele nomeou de aparelho psíquico? É termo médico. Por quê? Existia o aparelho respiratório, o aparelho digestivo, tudo, aparelho motor, tudo era chamado de aparelho. Então, ele, interessado em entender a psique humana, pensou nela a partir de conceitos médicos, ou seja, preciso compreender, teorizar o aparelho psíquico. Tanto que ele vai pensar esse aparelho por forças que são dinâmicas, econômicas, como qualquer outro aparelho, inclusive topológicas, né? Onde isso estaria? Mais tarde, né? Vai caindo um pouco por terra algumas ideias, né? O inconsciente não está num lugar específico, mas a princípio ele, por ser médico, por estar criando a partir desse diálogo interdisciplinar com a medicina e as ciências naturais, ele vai pensar num aparelho psíquico. Então, essa é uma informação importante, é uma informação histórica, que justifica o conceito, inclusive. Certo? Eu aposto que ninguém mais vai esquecer agora porque que chama aparelho psíquico. E a gente chama até hoje, não tem problema. Em diálogo com pessoas que são da área médica, descobri que hoje usa-se um pouquinho a nomenclatura de sistema. Sistema digestivo, sistema respiratório, tá? Então, a nomenclatura da medicina mudou um pouquinho. Nós, na psicanálise, ainda utilizamos aparelho psíquico, mas com cuidado, ciente do porquê que a gente está usando, tá? Por que que a gente tem que estar ciente? Para não cair no erro de achar que o id está em algum lugar, né? Tipo, encontrei um lugar aqui no cérebro onde o id está ali. Não é assim, gente, que funciona, tá bom? Tanto que com o tempo Freud vai falar em qualidade psíquica. Ele vai dizer, por exemplo, que a consciência é uma qualidade psíquica. O pré-consciente é uma qualidade psíquica. O próprio Freud depois vai trazendo nomes diferentes, tá bom? Aí, a gente vai avançar um pouquinho, tá? Instinto e pulsão. Quando lemos Freud, temos um problema, que ora aparece a palavra instinto, ora aparece a palavra pulsão. E a gente fica perdidinho. Porque ele está falando de instinto ou está falando de pulsão? Quando é que ele está falando do quê? Qual a diferença entre os dois? Existe uma diferença? Não existe? Tanto que a Companhia das Letras deixou a gente em maus lençóis, né? Não sei se vocês já leram. Eles basicamente deram as explicações, né, de instinto e pulsão e disseram para nós, decidam onde vocês vão utilizar os termos. Onde se encaixa melhor. Ou seja, é complicado. Mas eu vou dar uma dica para vocês, tá? Instinto é uma resposta a um determinado estímulo. Ela é momentânea. Ok?
tem um estímulo do ambiente que faz com que o organismo responda. Então, depende de um estímulo do ambiente, o instinto. A pulsão é constante. Marcaram a diferença? A pulsão é constante. Ela nunca cessa. Nunca. Segundo a teoria psicanalítica, tá, gente? Ela nunca cessa. Ela é constante. Ela está sempre em busca de satisfação. Por isso somos eternamente insatisfeitos. Porque ela é constante. A partir do momento que eu alcanço um objeto do meu desejo, eu já vou desejar outra coisa. Que é uma constância ali. Certo? Só que isso não é tão claro logo de saída, logo de início. Por quê? Freud, como médico e neurologista, ele está pensando aí a partir ainda desse lugar das ciências naturais e da medicina. Por quê? A pulsão ou o impulso tem a ver com o nosso sistema neurológico. A pulsão nervosa, ou um impulso nervoso, é a comunicação entre neurônios. Certo? E o que a gente tem? A caráter de exemplo. Esse impulso, ele pode ser aferente ou eferente. O que é o aferente? Por exemplo, se eu encosto aqui no meu braço, aferente é a informação indo para o meu cérebro. E eferente é a informação do meu cérebro indo para o meu braço. Então, existe uma comunicação aí entre, olha lá, cérebro e corpo. Ok? Se existe uma comunicação entre cérebro e corpo, isso leva Freud a pensar, então, que a pulsão está no limite entre corpo e psique. Pulsão é essa ponte para Freud, então, nesse diálogo com neurologia e medicina, essa comunicação entre corpo e psique. Tem sentido? Mataram aí uma charada? Da onde vem pulsão? É o Freud ali, né, tentando pensar as coisas a partir do conhecimento que ele tinha da medicina. Mais tarde isso vai se organizar de outras formas. Tá? A pulsão vai se tornando um conceito cada vez mais elaborado. Mas é aí a origem. Impulsos nervosos, ou seja, comunicação entre cérebro e corpo. Beleza? Psique e soma, se vocês preferirem. Com Lacan, essa dicotomia vai cair um pouquinho, tá? Quando a gente chega lá no Lacan, cai um pouco essa dicotomia. Mas só para vocês irem juntando essas peças e percebendo o quanto esses diálogos foram importantes e continuam sendo. Aí, mais tarde, o Freud vai colocar para nós que a pulsão ela é uma força dinâmica. Então, ó, dinâmica. Lembra que eu falei que o Freud dialogou com a física, com a química, com a biologia? Então, olha ele dando explicações de ordem física. A pulsão é uma força dinâmica que deriva de uma excitação corporal que busca satisfação e está entre o biológico e o psíquico. Se alguém quiser que eu repita e tal, é só falar, tá bom? Só me dá um toque aí, só me avisa. Ok? Então, Freud vai chegar à conclusão, por favor. repito, que a pulsão é uma força dinâmica que deriva de uma excitação corporal e busca satisfação.
está entre o biológico e o psíquico. Olha que interessante, excitação, né? Então ele vai pensar em sexualidade, né? Ele vai pensar naquilo que nos impulsiona, naquilo que faz com que a gente tenha um movimento. E ele vai propor que isso, em nós seres humanos, é constante. Ok? Elaine? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu Boa fiquei noite. na dúvida nessa questão da pulsão. A pulsão ela não é gerada, então, somente pelo psíquico, e sim também seria, então, também pelo instinto? Aí é que tá. A sua pergunta ela é boa, só que ela está nesse campo em que o Freud ainda não conseguiu separar as coisas. Né? Entendi. Mais tarde isso vai ser separado. E aí mais tarde a gente vai separar bem claramente instinto de pulsão. Tá bom, obrigada. Mas é que nesse momento tá tudo misturado mesmo. Né? Sim. E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Né? Que nessa primeira fase do Freud, não está claro o que é um, o que é o outro. Por isso que quando eu explico, né, fica essa dúvida. Né? Porque eu estou tentando mostrar justamente isso. Que é essa dúvida, essa questão é que estava na cabeça dele. Que ele estava tentando resolver, né? Tentando separar o que é instinto do que é pulsão. Hoje é muito mais fácil explicar isso. Eu, por exemplo, posso fazer um parêntese e explicar para você o que é pulsão, né? Mas eu não quero fazer isso agora, porque eu quero que vocês sintam na pele o que o Freud sentiu. Né? Dessa coisa, meu Deus, como é que eu vou separar isso? Né? Porque é o que vai justificar a necessidade da interdisciplinaridade. Sem interdisciplinaridade, ele não teria resolvido essas charadas. Tá? Então, eu estou feliz que Elaine, eu consegui, através da sua pergunta, perceber que eu estou provocando o efeito que eu quero. Né? De tipo, meu Deus, como é que eu saio desse imbróglio? Que é o que o Freud estava tentando fazer. Mas vamos indo. A ideia é que eu... Só que assim, eu não vou ser hipócrita com vocês, tá? Eu gostaria muito que o aprofundamento conceitual fosse lá na pós. Então, eu não vou entregar a paçoca toda hoje. Eu não vou entregar os conceitos prontos. Tá? Porque senão vocês não precisam fazer a pós-graduação. Tá bom? Então, eu preciso provocar vocês aí desse lugar. Por isso que eu estou dizendo, eu não vou ser hipócrita. Eu não vou fingir para vocês nada. Tá bom? A ideia mesmo é fazer... Puxa, gente. Eu preciso me inscrever na pós para entender conceitualmente tudo isso. Tá joia? Mas vamos ver se conforme for falando, as respostas vão aparecendo, né? Ainda que seja expositiva e não conceitual, tá bom? Mas legal, tá funcionando. Mas fiquem à vontade, tá, gente, para perguntar mesmo assim, tá? Mesmo que a ideia seja colocar vocês em implicação mesmo, tá? E aí, isso vai avançando no Freud mais e mais ao longo da sua construção teórica, a ponto dele chegar a ter que criar um conceito para tentar resolver tudo isso, chamado pulsão de morte. Porque ele tinha o conceito de pulsão de vida, que ele elaborou, tudo mais, princípio do prazer, né? Só que todos os contemporâneos ali interrogando ele, né? Tá difícil isso aí, tá tudo muito bagunçado, né? Tá contraditório algumas coisas. Ele vem com o conceito de pulsão de morte. Então ele divide as pulsões em duas. Ele falou, olha, então existem duas, a de vida e a de morte. E a de morte, essa eu vou entregar um pouquinho o conceitual, tá? A galera confunde demais a pulsão de morte com, por exemplo, lá eu ouvi esses dias um professor, é o desejo de morrer. Calma lá, não é bem por aí. É quando, né, dizia o professor, é quando uma pessoa pula de paraquedas e ela quer ter a sensação da morte. A gente tem que fazer um esforço enorme para entender isso como pulsão de morte. Até dá, mas a gente tem que fazer um belo de um esforço. Porque não é bem por aí.
que o Freud percebeu? Olha lá, de novo, ele com essa coisa do organismo e do ambiente. Ele percebeu que todo organismo, quando é provocado pelo ambiente, porque o ambiente sofre algum tipo de alteração, de impacto, isso vai impactar o organismo, esse organismo, ele vai buscar uma homeostase. O que é uma homeostase? É um equilíbrio. Então, Freud, ainda nas ciências naturais, lendo biologia, pesquisando biologia, ele percebe que o campo da biologia trazia, e acho que ainda traz, essa afirmação de que todo organismo busca uma homeostase, que seria um equilíbrio. E aí o que ele vai pensar? Nós, seres humanos, somos um organismo. E à medida que sofremos impactos vindo do laço social, das relações humanas, complexo de Édipo, e assim por diante, vamos ficar incomodados com isso e vamos tentar uma descarga pulsional, em busca de uma homeostase. Só que aí ele chega a uma conclusão interessantíssima, radical. A homeostase, de fato, um equilíbrio, de fato, é a morte. É o único momento em que a gente alcança o equilíbrio. Porque vida é sinônimo de altos e baixos, de oscilação. Pensa lá em amplitude, ondas assim. Eu sempre dou esse exemplo em aula, tá? A pessoa está lá na cama da UTI. Enquanto a maquininha está assim, ó, oscilando com amplitude, significa o quê? Que a pessoa está viva. Enquanto houver vida, haverá oscilação. Na hora que o risco fica reto, ou seja, está tudo em equilíbrio, o que aconteceu com a pessoa? Morreu. O Freud chega a essa conclusão radical. Que o único momento em que encontramos equilíbrio na vida, homeostase, é na morte. Por isso ele vai chamar de pulsão de morte. Certo? Isso é a pulsão de morte. Portanto, psicanalistas que falam que tem que fazer análise para ter equilíbrio na vida, vocês estão sendo anti-freudianos, se vocês falam isso. Porque quando se lê, além do princípio do prazer, o que o Freud está mostrando para nós? Equilíbrio é pulsão de morte. Para Freud. Quando a gente busca uma vida equilibrada, a gente está buscando, para Freud, a morte. Vida não tem equilíbrio para Freud. Vida tem amplitude. Ele vai chegar a essa conclusão em outras obras. Mal-estar na civilização, Psicologia das Massas e Análises do Eu. Outras que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então, eu, por exemplo, fico de cabelo em pé. Quando eu estou navegando na internet assim, aí eu vejo uma psicanalista, né? Faço análise para ter mais equilíbrio. A psicanálise vai propiciar equilíbrio na vida. Gente, isso é muito anti-freudiano. Porque o que o Freud chamou de pulsão de morte é justamente a busca por um equilíbrio. Lacan depois vai mudar um pouquinho os conceitos, tá? Então, por isso que eu estou falando, Freud, para Freud. Bom? Selma, vou só pedir que as perguntas ou considerações sejam bem rapidinhas por causa do nosso tempo, tá bom? Pode falar, Selma. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Tá. Não, isso é bem rápido mesmo. É porque tô justamente lendo além do princípio do prazer, e nesse ponto da pulsão de morte, eu entendi também, então, de repente, é um momento para você me ajudar. Eu entendi também que essa pulsão de morte é uma dissolução de relações. Então, eu não entendi que essa homeostase é só realmente chegando à plenitude, né, à finitude, né, que até vários existencialistas vão falar, né, realmente, que o ser humano é para a morte e tudo mais, mas na leitura do Freud, eu também estava entendendo como
de soluções, às vezes, realmente de recalques que você busca lá e que você resolve de verdade assassiná-los, a partir do momento do entendimento disso e da sexualidade em si, que você descobre. Então, ficou um pouco assim, agora você trouxe um elemento novo para mim, que talvez eu não entendi na leitura. Tudo isso que você trouxe, Selma, faz parte do conceito de pulsão de morte, tá? Só que, a Selma travou. Você tá acompanhando? Tô prestando atenção. Tá, beleza. Na hora que travou essa imagem, eu falei, não vou responder caso você tenha caído, né? Aí eu aguardaria você chegar. Tudo isso que você falou faz parte do conceito de pulsão de morte. Só que, quando eu estava trazendo para vocês a explicação, por que eu usei o radical? Porque ele constrói todas essas conceituações, mas ao construí-las, ele chega a uma última ideia, que em última instância, a vida é para a morte. Então, uma não anula a outra, uma é complementar a outra. É que ao fazer essas construções, ele vai chegar a essa última instância radical. O sentido da vida é a morte. Né? A vida é para a morte. E o que é radical nisso? Ele vai perceber que a gente, de fato, vai tendo essa busca de satisfação. Essa busca de satisfação, ela é um motor da vida. Né? Então, por isso que eu disse, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque a teoria vai ganhando conceituações ao longo do tempo. Né? E Lacan, por exemplo, ele vai dizer que só existe a pulsão de morte, que toda pulsão é de morte. Por quê? Porque eu preciso dar fim às coisas. Eu preciso dar fim a um relacionamento ruim. Eu preciso dar cabo a um emprego que me adoece. Né? Então aí a pulsão de morte vai ganhando seus contornos. Mas a radicalidade do conceito, por isso que eu usei a palavra radical, ou seja, a raiz do conceito é que, em última instância, buscar equilíbrio é buscar a morte. Certo? Certo. E esse equilíbrio não vai existir. Porque, por exemplo, estou descontente com o meu trabalho. Ok, finalizo esse trabalho, saio dele. Certo? Matei aquele trabalho, digamos assim, metaforicamente falando. Eu não tenho garantias nenhuma de que o próximo trabalho não vai ser uma porcaria também, que vai me causar o mesmo mal-estar. Né? Aliás, não tem trabalho perfeito. Como diria o seu Madruga, né? Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Então, quer dizer, a gente está sempre nessa amplitude, porque isso é vida. É por aí, tá? Respondi? Sim. Super. Obrigada. Imagina. Além da medicina, das ciências naturais, a psicanálise, e aqui vocês, quando lerem psicanálise nos slides, podem trocar a palavra psicanálise por Freud. Freud dialogou com as filosofias e os mitos. Porque psicanálise e Freud é sinônimo, né? Cá entre nós. Enquanto pai da coisa toda, tá tudo misturado ali. A psicanálise e Freud, ou Freud, dialogou com as filosofias e com os mitos. Coloquei uma imagem para vocês, aparece a setinha, né? Narciso, olhando seu reflexo aqui numa fonte, num lago, né? Porque é um dos fundamentos da psicanálise, então quis colocar uma imagenzinha bonitinha para vocês, certo? Como não dá para falar de toda a influência da filosofia na psicanálise, vocês podem ver, já são 8h48, e a gente está no comecinho da coisa ainda, mas eu vou conseguir. Eu separei um exemplo, tá? Porque não daria para a gente aprofundar em todas as influências filosóficas. São muitas. O que eu trouxe para vocês aqui? Freud e Schopenhauer. Quem já ouviu falar de Schopenhauer? Vamos dizer que Schopenhauer é um baita de um pessimista, né? Eu discordo. Eu acho, assim como Nietzsche, né? Muita gente fala que Nietzsche é pessimista. Discordo totalmente. Nietzsche é uma filosofia para a vida, por exemplo. Né? Quando a gente lê o Nietzsche, captura a ideia ali, tem uma ética de vida maravilhosa. Então, tá, gente? Tem que ir tomando cuidado com as leituras. Schopenhauer, ele escreveu A Vontade como Representação, que é um dos mais famosos trabalhos do querido Schopenhauer. E
vontade como representação dialoga muito com o conceito de inconsciente freudiano, mas muito. Tá? O que o Schopenhauer, tá, gente? Quando eu falar Schopenhauer, é Schopenhauer. O que o Schopenhauer falava? Que a vontade, como representação, tá? Então, a vontade, ela move o homem. Vou falar devagarzinho. Segundo Schopenhauer, a vontade move o homem. Mas nós não temos acesso a ela. Nós só temos acesso às suas representações. Fala a verdade, gente. Não é o mesmo conceito de inconsciente? Ali na base da ideia? Claro que se a gente for conceitualmente aprofundar, não é a mesma coisa, tá? Mas é muito próximo. É muito próximo. Então a gente não tem acesso à vontade. A gente tem acesso às representações. Freud nos diz o quê? Somos movidos, o que a gente viu antes ali? Impulsos inconscientes. E que nós só temos acesso às manifestações do inconsciente, e não do inconsciente em si. Olha a influência de Schopenhauer na psicanálise. Vocês têm alguma dúvida que Freud conhecia Schopenhauer? Não a pessoa, a teoria, os textos, a obra. Estão tudo ali junto, né? Aquele pedacinho do planeta Terra, né? Tudo mais ou menos no mesmo período, ok? Então fica aí para vocês essa curiosidade, para vocês aprofundarem. Olha a importância de dialogar psicanálise com filosofia. É na filosofia que a gente encontra também origens do pensamento psicanalítico freudiano. Darcy, a gente não faz análise para tornar o inconsciente consciente? Não. Não. Porque a gente só tem acesso às manifestações do inconsciente, não ao inconsciente, segundo Freud. Segundo Freud, nós temos acesso ao quê? Aos sonhos, aos atos falhos, aos xistes, que são manifestações do inconsciente. Beleza? Claro até aí? Em Schopenhauer, nós temos Eros e Thanatos. Eros enquanto amor, Thanatos enquanto morte. Só ir lá nos mitos, vou falar de mito daqui a pouco, que vocês vão encontrar. O mito de Eros, o mito de Thanatos. E Schopenhauer utiliza para falar de vida e de morte. De novo, tá, gente? Não estou conceitualizando. Então, tá bem superficial a explicação, tá? De novo, é expositivo. Para que vocês vejam a importância de ir aprofundar nos cursos específicos, como esse que a gente está oferecendo para vocês, ok? Aonde que Freud nos apresenta uma ideia semelhante? Em Schopenhauer, Eros, Thanatos. Em Freud, pulsão de vida, pulsão de morte. Tanto que algumas partes o Freud fala Eros, né? Ele usa o termo Eros. A Renata, se eu não me engano, tem algum curso dela que ela fala de Thanatos. A Renata, a professora aqui na EPC, que acho que é o curso de sexologia, sexualidade, algo assim. Então, estão vendo? Né? A ponte entre filosofia e psicanálise, a importância de estudar filosofia para poder conceber mesmo os conceitos psicanalíticos. Ok? Não coloquei aqui para vocês, mas só a caráter de curiosidade. Em Nietzsche tinha Apolo e Dionísio. É outra ideia, tá? É outra ideia. Quando Nietzsche usa Apolo e Dionísio, não tem exatamente a ver com Eros e Thanatos, mas
o Nietzsche usa nesse sentido de uma dicotomia entre duas forças opostas. Então, os pensadores daquela época, daquele período ali, Alemanha, Áustria, eles estavam todos influenciados por esse tipo de raciocínio, de forças contrárias, forças opostas, uma dicotomia. Aí vocês entendem, então, a influência que Freud traz, né, da forma de pensar da sua época. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Psicanálise e mitos. Acho que é chovendo molhado falar para vocês que a psicanálise fez um diálogo interdisciplinar com a mitologia enorme, né? O grande conceito da psicanálise, complexo de Édipo, nasce justamente do mito de Édipo. Então, os mitos, eles fazem parte dos estudos da filosofia, mas eles antecedem a própria filosofia. A gente não pode confundir mito com filosofia, tá, gente? Então, antes da filosofia, o mundo era explicado através dos mitos. Então, os mitos são uma forma de explicar os fenômenos, tanto naturais quanto humanos. Já pensando aí numa separação dos dois, tá? Homem e natureza. Então, aonde antes os mitos imperavam, a tudo explicavam, surgiram os primeiros filósofos que vão dizer, olha, a gente precisa começar a se questionar como é que as coisas funcionam de fato, e não explicá-las através de mitos. E aí, então, surgem explicações matemáticas, meteorológicas, a ciência começa a ganhar formulações lógicas, tá? Então, a filosofia nasce do questionamento dos mitos. Isso significa que os mitos foram, de fato, abandonados? Não. Os primeiros filósofos tinham essa pretensão, mas os mitos não foram abandonados, porque eles são uma excelente forma de conceber e explicar os fenômenos, tanto da natureza, quanto os fenômenos humanos, tá? A gente pode pensar o complexo de Édipo, que tem origem no mito de Édipo, como uma espécie de software, né? Eu gosto muito dessa ideia. Como se Freud tivesse, a partir do seu trabalho de escuta, percebido que todos nós temos uma espécie de software de funcionamento, que é o complexo de Édipo. Né? Então, dependendo de como esse software funciona, uma neurose, uma perversão, uma psicose. O mito de Narciso, por exemplo, né, que ele foi dialogar, a tela mudando sozinha aqui. Olha isso. Deixa eu arrumar aqui, gente. Senão eu tô dando um monte de spoiler aqui para vocês. O mito de Narciso, por exemplo, é a maneira como Freud vai construir a sua teoria do desenvolvimento humano. Então, por quê? Quando a gente pensa na produção da época, nós tínhamos muitos pensadores tentando conceber como que era o desenvolvimento humano. Né? Piaget, com construtivismo. A gente tem desenvolvimento humano em Vygotsky, que vai falar da dialética. A gente tem várias formas de pensar o desenvolvimento humano. O Freud também quis pensar uma forma psicanalítica. Então, Narciso em Freud corresponde a uma teoria do desenvolvimento humano. Por isso que ele divide em Narciso I, Narciso II, ou Narciso primário e secundário. São as fases do desenvolvimento humano. Tá bom? Então, foi necessário um diálogo com a mitologia. Tá aí, tudo bem, gente? Outro diálogo interdisciplinar sensacional que a gente encontra na psicanálise é o feito com as artes. Coloquei para vocês aí na tela, já viram? Isso aqui é um quadro do Leonardo da Vinci,
que o Freud se arriscou a analisar e fazer conjecturas, tentando desmistificar um pouquinho quem foi Leonardo da Vinci. E vocês vão encontrar uma obra muito legal, muito criticada também, mas muito legal, em que o Freud vai analisar Leonardo da Vinci a partir da obra. Alguém aí já leu? Vou tentar mostrar para vocês. Olhem aí para o desenho. Vocês conseguem enxergar que tem uma ave nesse desenho? Vou passar o mouse em cima. Ó. O bico, cabeça, pescoço. Estão vendo? Oh, caramba! Aí. De novo, ó. Vamos começar aqui de cima. Ó. Tem o bico, cabeça, pescoço, asa. Estão vendo? Ela está deitada. A ave está deitada. A gente chega aqui embaixo, ó, tem a cauda da ave. Estão vendo? Todo mundo conseguiu ver? Mandei um joinha aí, porque eu não estou vendo todo mundo. Então, é uma ave, ó, deitada no colo. O Freud vai conjecturar que inconscientemente o Leonardo da Vinci pintou uma ave que é descrita por Leonardo da Vinci num outro momento. Leonardo da Vinci ele fala de um sonho que ele tinha, que ele teve quando era criança, de uma ave que pousou no berço, que essa ave ficava cutucando o nariz dele. Ali pode ter. Meu Deus. O quarto, você tá ligando? Ali, Helena, tem uma coisa também. Ali a gente pode botar um pula-pula. A gente pode botar piscina no verão. Eu não entendi o raciocínio. Eu acho que ela ligou o som sem querer, mas já desliguei. Ah, tá. Beleza. Mas conseguiram visualizar a ave? Quem não conseguiu depois, vocês dão uma olhadinha no material, tá bom? Mas aí, o Leonardo da Vinci, ele tinha um sonho em que uma ave ficava roçando a cauda no nariz dele. E aí o Freud vai dizer que essa ave apareceu no quadro. E isso está na obra, nesse texto do Freud, que se chama Uma Recordação de Infância do Leonardo da Vinci. Então, Freud vai fazer essa análise. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide. Como eu disse para vocês, a gente está olhando agora as influências da arte na psicanálise, certo? Complexo de Édipo, então, tem origem na onde? Ou onde? Na peça de Sófocles, que é uma peça teatral. O infamiliar, que é tão complicado conceber, que tem traduções que trazem como inquietante, o estranho. Eu coloquei para vocês o infamiliar, que é um dos mais conhecidos. Esse conceito freudiano, tão complexo, ele tem origem num livro chamado Homem de Areia, do Hoffmann. Então, olha lá, o Freud precisou dialogar com a literatura, com as artes, para conceber algo extremamente difícil, que é o seu conceito de infamiliar. Eu prefiro o estranho, tá, gente? O que é o infamiliar? É o estranho que me habita. Ou seja, existe um estranho em mim. Existe algo em mim que é estranho a mim mesmo. Mas que sou eu. E que me escapa. Então pensa aí, infamiliar, né? É aquilo que está na família. Está inserido na família. Mas é estranho. Porque eu tenho dificuldade de reconhecer como parte da família. Por isso que eu prefiro, ao invés de usar infamiliar, usar o estranho. Eu acho que fica mais fácil para a gente que fala a língua portuguesa pensar que o Freud está falando de algo que me é estranho, mas que me habita. É como se eu dissesse que existe um eu em mim.
mas não no sentido de self, no sentido de gemois, tá? Do francês, que é o que o Lacan vai propor, né? Então, para o francês, funciona legal, gemois. Os dois, a tradução são eu, mas a concepção, o jeito de usar é diferente. Então, é quando eu percebo que tem um eu em mim e ele me é estranho. O que é esse troço que me faz repetir sempre a mesma coisa? O que é esse troço que me faz escolher sempre do mesmo jeito? O que é esse troço que me faz cair sempre nessa repetição? O que é isso que me atravessa? Que é meu, mas eu tenho dificuldade de reconhecer enquanto meu. Certo? O Freud precisou do Homem de Areia. Estou convencendo vocês da importância da interdisciplinaridade? Como conceitos freudianos nascem do diálogo com outras disciplinas, Freud não tirou as coisas do nada. Tudo tem justificativa, tem contexto, tem um porquê. Freud cita Shakespeare em vários textos. Eu nem elenquei aqui porque é muita citação shakespeariana nos textos de Freud. Freud era amante de Goethe, adorava Goethe, cita Goethe inúmeras vezes, também não coloquei aqui porque são muitas citações. O Leonardo da Vinci, que eu já coloquei aqui para vocês também, já expliquei de antemão. O famoso Gradiva de Jensen, quem já leu, eu sempre me perco na pronúncia correta, tá? O livro, coloquei para vocês nos slides, quem tiver curiosidade, tá? Da Gradiva. Freud lê essa obra e aí ele vai escrever um livro intitulado O Delírio e os Sonhos na Gradiva de Jensen. E, gente, dá para tirar muita coisa legal desse texto do Freud. Função dos devaneios, das fantasias, tá? Pode falar, Juliana. O Marco Simões, professor, ele deu uma aula, eu acho que o ano passado, deve estar gravada sobre essa parte de Freud na arte, e ele fala sobre Gradiva, e é muito interessante essa aula. Quem foi das turmas passadas deve ter acesso a esse material no YouTube, muito bacana. Sim. É uma aula dada, acho que alguns meses atrás, se eu não me engano, né? Dá para vocês aproveitarem para aprofundar, que é muito bom. Vocês vão entender a função do devaneio, por exemplo. Fora outras coisas, tá? Mas é muito rico. Vamos avançar mais um pouquinho. Para Freud e para a psicanálise, a arte é uma sublimação. Então, quando a gente entende o conceito de sublimação, fica fácil entender por que Freud vai dizer que a arte é uma sublimação. Na química, existe o conceito de sublimação. Então, olha lá, o Freud em diálogo de novo com as ciências naturais. Na química, a sublimação é quando algo passa de um estado direto para outro sem passar pelo estado intermediário. Que papo de doido é esse? É só pensar na naftalina. A naftalina sólida, ela passa direto para o estado gasoso. Ela não precisa do intermediário, que seria o líquido. Acho que cânfora também, né? Cânfora também. Então, olha o Freud lá, conversando com a química, para conceber um outro conceito. O que ele vai chamar de sublimação? Quando, então, um impulso... Aí ele vai dar vários exemplos diferentes, que talvez seja hostil, ou um impulso que seria autodestrutivo, um impulso que, entre aspas, faria mal para a pessoa, ele é diretamente transformado numa outra coisa sem uma elaboração intermediária. Então, por exemplo, estou com uma raiva tremenda. Eu vou lá e componho uma música. Eu passei direto para um outro estado, sem o intermediário. O que seria o intermediário aqui? Uma grande elaboração. Ou o que seria o intermediário aqui? Dar o soco na cara da pessoa que me deixou com raiva. Xingar. Ou seja, eu não tenho
essa parte aqui que seria intermediária. Eu passo direto de um estado para o outro. E ele vai falar da sexualidade. Né? É quando eu, com a minha sexualidade, consigo esse impulso ser diretamente transformado numa outra coisa. Ele vai falar isso, inclusive, no texto sobre o Leonardo da Vinci. Em tese, acredita-se que Leonardo da Vinci tenha morrido virgem. Por isso, segundo Freud, ele criou tudo que criou. Ele sublimou toda a sua sexualidade, segundo Freud. Então, a sexualidade que não era exercida enquanto ato sexual foi sublimada em quadros, engenharia, projetos, máquinas, tudo que Leonardo da Vinci fez. Então, segundo Freud, eu estou dando o final do livro para vocês já. É um livro técnico, né? Então, acho que não tem problema dar o final. Então, segundo Freud, por que Da Vinci foi tão genial? Porque ele sublimou toda a sua sexualidade. Ficou mais fácil entender o conceito? Então, de novo, gente, como é que eu, Darcy, consigo explicar isso para vocês com tanta facilidade? Porque eu fui lá, nos livros de química, eu li o que é sublimação na química. Eu tive que estudar química para entender Freud. Certo? Eu tive que ler um monte de coisa para entender o Freud. Quando a gente chega no Lacan, então nem se fala. Pode falar, Sandra. Oi, boa noite. Boa noite. Meu microfone estava com problema aqui. Darcy, eu acho, não sei, eu tenho um pressentimento que a consciência do aspecto autista, ele faz esse movimento aí, sabia? Principalmente o verbal ou não verbal também. Eu acredito que o não verbal, para ele, esse mundo é muito dolorido, daí ele foge para uma outra esfera. Eu estou estudando bastante esse conceito aí, sabia? Você me fez lembrar disso. Obrigado, Sandra, pela contribuição. Uhum. Eu vou ficar com o seu comentário, com a sua contribuição, porque eu não trabalho com autismo. Então, sim, como não é minha área de trabalho, eu não vou me arriscar a falar alguma coisa, é qual o risco de eu falar bobagem para vocês, tá? Então, eu vou ficar com a sua contribuição. Só para, tipo assim, eu estou levantando e agora você fez esse, tipo, com essa foto, com tudo isso, fez eu ir para esse lugar, assim, bem interessante. Mas, pelo que você colocou e pelo que eu conheço, né, uhum, sim, né? Sim, é esse o raciocínio. Mas eu digo até por uma questão, assim, de não cometer nenhum deslize, eu não vou entrar nisso, de fato, não é minha área de pesquisa, então não sei, né? Mas esse é o caminho. Uhum. Mas agradeço. Todas as contribuições são muito bem-vindas. Vamos avançar. Psicanálise e ciências humanas. Então, a gente começou lá, a exposição de hoje, com ciências naturais. O que acontece com Freud? Quando a gente fala que o Freud ficou maduro, e a teoria ficou madura, é quando ele vai fazendo um diálogo interdisciplinar com as ciências humanas. Aí a coisa começa a ficar extremamente robusta. Coloquei para vocês aí um destaque para antropologia e sociologia. Inclusive a Karine trouxe para a gente na aula que ela deu uns 15 dias atrás. Que ela fez a ponte ali entre psicanálise e antropologia. O Freud mergulhou nisso profundamente. Exemplos: totem e tabu, cultura de uma ilusão, mal-estar na civilização, psicologia das massas e análise do eu, Moisés e o monoteísmo. Essas obras são incríveis. Por exemplo, totem e tabu, o Lacan vai falar que é mais importante até do que o próprio complexo de Édipo. Que a gente possa reler a psicanálise toda a partir do totem e tabu.
Lacan já estava meio que prevendo uma espécie de queda, digamos assim, na força do efeito edípico. Tanto que a gente tem muitos psicanalistas que trabalham justamente nessa ideia de que a força simbólica do Édipo despencou, que Lacan chamou de a queda dos nomes do pai. Tá? Não vou entrar muito nisso para não confundir demais, tá bom? Mas é fato que, para Lacan, o totem e tabu é até mais importante do que o complexo de Édipo. Ele organiza a coisa de uma maneira muito mais interessante. Então, nessas obras aqui, o Freud está num diálogo extremamente profundo com as ciências humanas. Então, ele vai conceber o papel da religião, ele vai conceber a função do totem e do tabu, ele vai conceber ali, ainda que de maneira mítica, né, porque o totem e tabu é um mito, mas ele vai conceber ali o que seria a origem da interdição, da castração, da lei, da norma, do que inauguraria o laço social. Tudo isso nessas obras. Isso é muito rico. Psicologia das Massas e Análise do Eu, né, onde ele vai... O texto é pequenininho, né, se vocês pegarem o livro, ele é fininho. Mas não se enganem, ele é de uma robustez. Você lê aquele livro, você entende o nazismo, você entende os movimentos de massa, você entende por que tem violência nos jogos de futebol. Cai um monte de ficha, gente. Tá? Maisie, de novo, gente, rapidinho, tá? Para dar tempo de encaixar aqui no nosso horário que está disponível. Boa noite. Boa noite. Eu li, esses livros são excelentes mesmo. Totem e Tabu, assim, ele parece que ele abre a mente, assim, ele expande a mente. O Mal-Estar da Civilização parece que foi escrito agora. É como se fosse algo... Ele viajou numa máquina do tempo, ele veio para cá, viu o que está acontecendo e escreveu. Moisés, esse último eu tenho, mas eu ainda não li. Psicologia das Massas, essas leituras são todas, assim, incríveis, muito profundas, mas o Totem e Tabu, ele ganha, o meu coração é do Totem e Tabu, realmente, assim, ele amplia muito a visão e, ao mesmo tempo, quebra alguns paradigmas, ele quebra algumas coisas, internamente, ele cria uma confusão, é uma confusão e depois as coisas se ajeitam, mas é muito profundo mesmo, excelentes. São incríveis. Moisés monoteísmo, ele vai propor umas ideias muito legais, assim, como se tivessem existido dois Moisés. Né? E aí a gente, por uma questão que ele vai colocar lá, juntou tudo num só. Né? Então vai criando uma ideia, assim, muito legal de como que vai funcionando as nossas organizações psíquicas nessa junção, né, com a ideia de Deus, de múltiplos deuses, e aí o monoteísmo, né? Ou seja, colocar tudo num só. É genial, é incrível, é incrível. Ainda que eu esteja falando de forma superficial para vocês. Né? Mas, gente, leiam essas obras como se elas fossem, assim, um combo. Né? Uma não existe e não funciona sem a outra, mas todas funcionam sozinhas. É uma coisa muito Freud, né? Muito peculiar, muito singular. Né? Isso é incrível. Tá? Então, leiam. É Maisie, né? Como eu disse, é Maisie, gente. Muda a cabeça. Eu gosto de falar para as pessoas que quando você termina de ler estas obras que estão aí na tela para vocês, você deixa de ser inocente. Você deixa de ser inocente. Para não dizer que a gente deixa de ser bobo. Tá? Então, uma questão de educação, eu digo que a gente deixa de ser inocente, mas a gente deixa de ser bobo. A gente passa a ter uma visão assim, caramba, né? O mundo é outra coisa. Certo? Então fica a dica. Vamos para o próximo. Está acabando. Como eu sou Freud lacaniano, eu deixei, né, uma pontinha aí de Lacan no final, não poderia ficar sem. Essa é outra coisa que a gente tem na pós, tá?
psicanalistas de orientações diferentes. Tem Freud lacaniano, freudiano sem Lacan, tem ferenciano, tá? Vai ter de tudo. De tudo é exagero, tá? Eu vou fazer promessa falsa também. Mas vão ter várias orientações, ok? Por quê? Essa turminha toda que a gente juntou como corpo docente, nós somos psicanalistas que respeitam as diferenças, sabemos nos comunicar, mesmo sendo de orientações diferentes, sem atacar, sem desmerecer a orientação do coleguinha, porque isso é um... Quase falei palavrão. Porque isso é um porre, né? Essas briguinhas de ego por causa de orientações. Minha orientação é válida, sua não. Que bobagem, gente. Tá? As orientações são maneiras de pensar a clínica, de conceber a teoria. São maneiras variadas. São formas diferentes de conceber. Uma é melhor que a outra? Não existe isso. Cada uma tem um jeito, uma função, uma forma, dispositivos diferentes. A gente, claro, tem que tomar cuidado para não fazer, como eu falei lá no começo de hoje, uma salada epistêmica, né? Tem que tomar cuidado, né? Porque tem muita coisa que, por exemplo, pegar Lacan vai ser contraditório com psicanálise inglesa. Não é porque é contraditório que a gente vai perder o respeito. Pelo contrário, vamos dialogar no contraditório. O que é isso? Dialética. A gente coloca duas ideias opostas, né, em fricção, com educação, com respeito, e isso faz emergir novas ideias. Beleza? Tese, antítese e síntese dialética. Que é isso que a gente propõe para vocês no curso também. Por isso que psicanalistas de orientações diferentes, com formações diferentes, para mostrar para vocês que a dialética produz coisas maravilhosas. Então não tem por que a gente afastar o coleguinha. Vamos trazer o coleguinha para o diálogo. Beleza? Sandra? Tântanos e Eros, né? Coloca os dois para funcionar, né? Exatamente. Exatamente. É só isso. Quando eu estou dando aula, eu gosto de usar exemplos de dois fios, né? Pulsão de morte, Eros e Tânatos, tudo isso. Sabe quando a gente pega dois fios e enrola um no outro? E vai enrolando, vai enrolando? É assim que a gente tem que conceber, né? A gente estuda eles separados, mas eles não são separados. A gente separa por uma questão didática, né? Mas essas forças é como se fossem dois fios, um enrolado no outro. Já viram o eletricista, quando ele faz esse trabalho bem feito, que bonitinho? Não aquelas porcarias que faz assim, ó, e prende. Não, tô falando de quando enrola mesmo no outro, né? Claro, tudo isso é didática, tá? É recurso didático. Como eu disse hoje para vocês, lá na frente, considerando o tempo do que a gente está aprendendo, Lacan vai conceber que só existe uma pulsão, que é a de morte, né? As coisas precisam morrer para que outras se criem, tá bom? Mas vamos lá, já que a gente entrou aqui no Lacan, né? Lacan vai fazendo diálogos dificílimos, um monte de área diferente. Eu coloquei algumas para vocês aí. Estruturalismo, linguística, topologia, filosofia, física. Vamos dar uma olhadinha? Estruturalismo é uma corrente de pensamento que busca identificar as estruturas que sustentam todas as coisas. Eu revisei esse material 1 milhão de vezes e tem erro ali, ó, todas as... Mas dá para vocês entenderem. De acordo com a teoria, os fenômenos da vida podem ser identificados através de suas inter-relações, ou seja, através da análise das partes, avalia-se um todo. Star Santana. Tem referência aí, caso vocês queiram pesquisar mais, tá? Estruturalismo é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Mas aí, uma ideia inicial, sintetizada, para vocês terem uma porta de entrada. Então, o estruturalismo vai estudar as inter-relações entre as partes, certo? Essas partes formam um todo. Se eu olho para as partes, eu entendo o todo, e ao olhar o todo, eu também compreendo as partes. Então, a gente fica nesse movimento, partes e todos interrelacionados. Ok? Por isso que Lacan cria matemas. Ele vai tentar entender as partes para formular uma teoria sobre a coisa toda.
Então, Lacan sofre influência do estruturalismo, a partir desse diálogo. Linguística é a ciência que tem por objeto a linguagem humana e seus aspectos fonético, morfológico, sintático, semântico, social, psicológico. E olha que legal, a linguística considera as línguas estruturas. Por isso que o primeiro passo do Lacan é em diálogo com as duas, com o estruturalismo e com a linguística. Deixo dicas para vocês. Ferdinand de Saussure, Lévi-Strauss, são pensadores dessas áreas. Estruturalismo, linguística. De novo, Ferdinand de Saussure, Lévi-Strauss. Lévi-Strauss não é das calças jeans, tá, gente? Gera essa confusão. Primeira vez que eu ouvi falar de Lévi-Strauss, eu achei que era da calça jeans, porque tem uma marca. Não sei se vocês conhecem. A estrutura da calça é muito boa. Muito. É uma das melhores calças jeans que existem. Clássica. Os dois têm o mesmo nome. Tá bom? Então, quando vocês forem pesquisar, provavelmente vai aparecer a calça jeans. Então, escreve lá, linguística, estruturalismo, para poder achar o Strauss certo. Tá bom? Vamos avançar. Topologia. Isso aqui pega, hein? Topologia é difícil em Lacan. É o estudo da disposição e das propriedades dos diferentes elementos de um conjunto. Estudo da colocação à disposição de certas classes de palavras na superfície estrutural e manifesta da frase. Estudo das propriedades dos conjuntos e dos subconjuntos, através do recurso a conceitos fundamentais como vizinhança, interior, exterior, limite, continuidade. Quem aí já teve contato com Lacan, já percebeu tudo isso lá, né? Então, a gente vai montar uma topologia. Pega lá um plano, pode ser uma folha, a lousa, e topologicamente a gente começa a montar os conceitos, a gente começa a atravessá-los, ver as suas interligações, a gente faz fórmulas lógicas com esses conceitos, em cima de uma topologia. Isso vai nos permitindo não só chegar a conclusões, mas torna a psicanálise transmissível. Então, a preocupação do Lacan era que a psicanálise fosse transmissível. Então, o que o Lacan fez? Freud montou a psicanálise extremamente baseada em mitos. O Lacan ele vai concluir que é muito difícil sustentar as coisas no campo do mito. E o que ele faz? Ele vai tirar a estrutura do mito. Aquilo que no mito é estrutural. E vai reler a psicanálise não pelo mito, mas pela estrutura do mito. Por isso a gente precisa da topologia, do estruturalismo, da linguística. Mataram a charada aí? Do que o Lacan faz com o Freud? Ele vai lá e vai pegar a estrutura das coisas. E não as coisas em si. É como, uma vez eu ouvi inclusive de um professor que está na pós, o André Marroig. Jung estava preocupado com a fantasia, enquanto Freud, sem saber, estava tentando extrair a estrutura da fantasia. Mais tarde, Lacan é quem vai, de fato, conseguir teorizar a estrutura da fantasia, que era o objetivo do Freud, mas que, por não ter recursos na época, não conseguiu. Beleza? Eu não ia aprofundar, estou aprofundando já, né? Aproveitem. Tudo isso está na pós, tá? Ok? E aí? Entenderam a importância de juntar todas essas linhas de conhecimento e de saberes? Filosofia. Então, Lacan. Lacan, ele tinha como contemporâneos Sartre, Deleuze, Guattari, Michel Foucault,
E os caras, um ia nos seminários do outro, né? Se falavam, se encontravam. Imagine que esses caras produziam juntos, né? Esse monte de obras que a gente tem por aí. Então, só caráter ali de curiosidade, imagino que a maioria aí já saiba, né? Filo, amor, amizade. Sofia, sabedoria, saber. Então, a filosofia é o amor, é a amizade pelo saber. Então, assim como Freud, Lacan dialogou com várias áreas da filosofia. Certo? Recomendo vocês lerem, inclusive, os filósofos que são antipsicanalíticos. Tá? Porque isso enriquece o repertório. Vai ler um antiédipo. Isso é muito bom, gente. Muito bom. Tá? Vocês vão enriquecer demais o repertório de vocês. A física, ciência que investiga as leis do universo no que diz respeito à matéria e energia, que são seus constituintes e suas interações. Onde é que Lacan utiliza a física? Um monte de momentos, mas em vários. Estágio de espelho é física. Né? Vai lá, para quem já viu como é que faz, né? A montagem para poder explicar o estágio de espelho, você coloca lá um espelhozinho côncavo, né, aqui, que você vai usar aqui para trás, um outro na frente, é o objeto que vai ser espelhado, aí o Lacan vai concebendo, que dependendo de como você movimenta o espelho aqui de trás, você vai constituindo uma imagem, que vai ser o seu imaginário. Certo? Então tem a ver com a pulsão escópica. Então, para poder explicar o que é o imaginário, Lacan foi buscar na física toda uma teorização de como se concebe imagens. E como que essas imagens se modelam de acordo com a disposição do referencial. Ok? Como porta de entrada, tá? É como ir ao cinema. Por que que a gente vê na tela aquela imagem? Porque no projetor, ela está passando de cabeça para baixo. Porque o nosso cérebro só consegue conceber uma imagem distorcida da realidade. Portanto, no cinema, tudo é projetado ao contrário, para que a gente veja na tela na posição certa. Ou seja, o mundo não é como a gente vê, como a gente enxerga. A forma como a gente concebe o mundo é imaginária, é simbólica, e o real nos escapa. Ok? Encerro para vocês a exposição. Espero ter conseguido cumprir o meu objetivo, que é de mostrar para vocês que não existe psicanálise sem diálogo interdisciplinar. Porém, falei, né, lá no começo, que a gente não pode confundir psicanálise com nenhuma dessas áreas, tá? Então tem gente que às vezes, psicanálise é uma linguística? Não, não é porque Lacan dialogou com a linguística que a psicanálise é uma linguística. Tanto que quando questionam ele, ele fala que a psicanálise talvez seja uma linguisteria. Aí ele está brincando com linguística e histeria. Tá? Lacan adorava esses neologismos. Coincidentemente, minhas caras colegas que estão aqui presentes, essa semana fizeram uma postagem falando justamente o que eu já ia trazer para vocês aqui no final da aula. A psicanálise, ela é sui generis. Para quem não sabe o que é o termo, não coloquei na lousa porque eu queria mesmo que fosse falado, tá? Não fosse entregue para vocês ali, assim. Vocês viram que eu sou atrapalhado, né? Então eu falei, cara, se correr o risco de eu me atrapalhar com os slides, vocês vão ver já o final da coisa e eu não quero, por isso que eu não coloquei. Vocês viram que eu me atrapalhei umas 3 vezes. Sui generis é uma coisa que ela é única no seu gênero. Única. Ela é original, ela é singular, ela é peculiar. Ela não é nenhuma outra coisa a não ser ela mesma. Isso é sui generis.
tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar o termo, só escrever SUI, tracinho, generis. Então, tem que tomar cuidado. Por isso que psicanálise não se adjetiva. Vocês já devem ter ouvido vários psicanalistas falando sobre isso. O Dunker tem um monte de vídeo que ele fala sobre isso. Tem um vídeo que ele fala super revoltado sobre isso. Né? Mas vários psicanalistas que a gente, né, acompanha como nossos grandes psicanalistas no Brasil, falam isso. Não se adjetiva a psicanálise. Psicanálise é psicanálise. Ok? Caráter de exemplo, tá? O que é não adjetivar a psicanálise? Psicanálise humanista. Psicanálise existencial. Psicanálise é psicanálise. Existencialismo é existencialismo. Humanismo é humanismo. Tá bom? Por aí. Vocês têm, sei lá, 10 minutos aí. Quem quiser fazer comentário, fazer uma pergunta, uma colocação. Porque o meu objetivo era 1h30 com vocês. E eu consegui, né, passar só 6 minutos. Mas podem falar, fiquem à vontade. Só levanta a mãozinha, tá? Para eu ter um controle aqui. Boa noite, professor. Desculpa a intromissão aqui, não consegui levantar a mão, então eu entrei. Quero só parabenizar pelo conteúdo riquíssimo, comentário dos colegas também, enriquecedor para o conhecimento e uma maravilha. Estou emocionada de tantas dicas de leitura, tantos autores que eu já li, que preciso reler novamente agora sobre esse novo olhar, essas novas fontes de informação. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Maria, de coração. Ana? Oi. Ai, muito legal, parabéns, adorei. Já estou matriculada na pós. Feliz da vida, querendo muito que aconteça rápido. E também querendo fazer seu curso lá de hermenêutica, eu acho muito legal. Parabéns, gostei muito. Estou com uma expectativa muito legal. Obrigado, Ana. Obrigado mesmo, de coração. O curso de hermenêutica, você vai fazer, né? Você já está matriculada. Você vai ver que ele vai mudar a maneira como você vai ler qualquer coisa. Quem faz... Aí, assim, não estou falando isso porque eu quero vender curso, não, tá, gente? É que a hermenêutica é fundamental para quem é psicanalista, para quem é da filosofia, para quem é do direito. Você tem que saber ler texto de maneira técnica. Por quê? A gente tem umas, assim, vocês vão perceber que eu sou meio chatinho com algumas coisas, tá? Então, assim, alguém está fazendo uma apresentação de caso clínico. Aí eu pergunto, o que é que justifica essa montagem de caso clínico? Aí a pessoa diz, sei lá, porque eu acho tal coisa. Ah, porque eu sinto que tal coisa. Não é assim que monta caso clínico. Para montar caso clínico, você tem que ter referencial etiológico, né? O que é referencial etiológico? A construção do caso, com começo, meio e fim, justificada com referência bibliográfica, com teoria. Então, por que você fez esse manejo clínico? Né? Porque senão fica Deus dará. Faço o que quero, o que bem entendo. Né? E não é assim. Então, você tem que saber o que você está fazendo na clínica. Né? E, para conseguir ter esse suporte, né, da teoria, a hermenêutica é fundamental. Porque daí a gente passa a ler textos tirando todos os nossos achismos, nossos preconceitos, nossas ideias preconcebidas. E a gente vai ler o mais perto do que o autor está dizendo. Por exemplo, não é difícil ler Freud sem o olhar de hoje? Dentro, fala aí, não, isso. É extremamente difícil, né? A hermenêutica nos ensina a ler o texto sem o olhar atual, para que depois a gente possa fazer a atualização com o olhar atual. Tá? Então, é uma técnica riquíssima. A coordenadora quer falar.
Pode falar. Boa noite, pessoal. É importante ressaltar por que a gente escolheu dar esse curso para vocês de presente, para quem se matricular até dia 31/10, porque na pós-graduação, primeiro que a pós-graduação ela é um curso para vocês se aprofundarem e também se especializarem em determinado assunto. E como a gente tem professores de diversas áreas, estes professores, eles farão pedidos para vocês de leitura. E o que a gente percebe de problemática é justamente essa dificuldade, uma em entender o texto, outra em ler o texto, levando em conta o contexto, a época em que ele foi escrito, a intenção do autor, né? Então, a gente já percebe essa dificuldade, e por muitas vezes há uma dificuldade também de entendimento, seja de Freud, Lacan ou outro teórico, justamente porque não há uma técnica. Muitos acabam começando a ler estes textos teóricos que exigem técnica, de forma como se fossem textos de ficção, quando eles exigem muito mais de nós, exige concentração, exige foco, exige dicionário ao lado, para a gente compreender, porque tem palavras que foram usadas naquele contexto de época que significavam outra coisa. Então, vendo toda essa dificuldade e necessidade, a gente defende que a hermenêutica deveria ser apresentada em todos os cursos, não só em teologia e filosofia. A gente falou que seria muito interessante que os alunos tivessem acesso a esse conteúdo. Por isso que a gente está presenteando vocês com este curso, porque aí depois vai facilitar muito a vida de vocês, para vocês conseguirem se aprofundar na pós, verem o curso ali como uma extensão, que é o que ele é, e também se aprofundarem de verdade em cada texto que será proposto para vocês, né? Como o Darcy falou, nós temos professores, são filósofos, comunicólogos, médicos, então é muito importante vocês terem uma base para seguirem com a pós-graduação, de uma forma que será bem mais proveitosa para cada um de vocês. Pegaram a ideia, né? Boa noite. Boa noite. Arlindo, procede essas informações porque minha área é do direito e eu paguei essa disciplina. É muito importante, bem pensado, ele está nesse currículo da pós-graduação. Eu vou entrar na pós, né, e gostei de pagar novamente essa disciplina. Obrigado, Arlindo. O direito é hermenêutica o tempo inteiro, né? Sim, o tempo bastante. Inteiro, né? Você tem que entender eu não sei os termos, tá? Não sou da área do direito, mas tem que entender a literatura jurídica, é isso? É a interpretação, né? Os artigos para interpretar, porque é a interpretação que faz com que a gente ganhe a causa, né? Exato. E cada um tem uma maneira de interpretar. É muito importante. E como eu tenho muitos anos no direito, eu vou fazer novamente, agora uma visão diferente, né? Da psicanálise. Obrigado. Sim. Eu que agradeço, Arlindo, pela contribuição. E como o Arlindo falou, é hermenêutica com a visão da psicanálise, porque no curso a gente usa exemplos psicanalíticos. A gente trabalha os textos no curso psicanalíticos, tá? Então, hermenêutica no primeiro momento. O curso é longo, tá, gente? Ele é dividido em duas partes, para vocês terem uma ideia. Normalmente, começa de manhã e termina à tarde. Eu dou uma parte, que é a hermenêutica, e depois a gente entra na hermenêutica na psicanálise. Tá bom? Então, é bem completinho o material. São quantos slides? Eu nem lembro. Uns 250, por aí? Nossa, não sei. Mas gente, tem a parte prática também, né? Mas também tem a parte prática também, ensinando vocês, na prática, como fazer a aplicação de toda a parte teórica que a gente passa. Exato. Quem é fã de caneta, de marca-texto, vai gostar muito. Exatamente. Então, aproveitem, gente. É até dia 31/10, para poder ganhar o curso de hermenêutica, tá? Antes de finalizar, quem me acompanha no Instagram
talvez já tenha visto alguns vídeos que eu faço que se chama decantação. A decantação que eu apresento lá é o resultado final da hermenêutica. Então, eu vou lá e apresento a conclusão que eu tiro depois de fazer a hermenêutica de pedaços do texto. Tá? Então, quem não me segue, aproveita para seguir aí, ó. Psicanalista Darcy Martins, faça agora, porque se deixar para depois, vocês não seguem. E depois reclama que não fica sabendo das novidades. Então, vão seguir lá, tá? Que a gente posta tudo. Inclusive, tudo que a gente faz aqui em parceria com a EPC, a gente posta mesmo, tá? Não falta nada lá. E aí vocês vão achar esses videozinhos, só para vocês terem uma ideia do que é o resultado final de uma hermenêutica. Que daí eu, brincando, né, chamo de decantação, né, que é o texto já decantado mesmo, tá bom? Gente, consegui meu objetivo, todo mundo vai sair daqui ciente da importância do diálogo interdisciplinar. Beleza, é isso que a gente vai fazer na pós. Combinado? Agradeço vocês. Hoje é quarta, né? Ótima quarta-feira, ótimo finalzinho de quarta, né? Já estamos indo para quinta. Um beijo e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.